Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o melhor para trader, o melhor do mercado financeiro, com todo respeito aos meus demais colegas do podcast. Ou não, né? Ou não. Tô brincando, gente. Mais uma vez, vocês ficam caçando confusão e no final das contas, nós somos tudo amigos. A gente bebe, literalmente a gente bebe junto, tá? Então, não fiquem bravos com isso. Afinal de contas, os melhores sempre são os melhores, né? Enfim, existem os melhores para existir o segundo colocado. É sempre assim, né? E até porque só vale a pena ser o primeiro se tiver o segundo. Se você for o primeiro sozinho, né? Você não tem concorrente. Se é o primeiro, é o último. Exatamente. Esse é o primeiro e o último. Muito bom. Jovens, se você não se inscreveu no canal ainda, inclusive, se inscreva aqui no canal, clica aqui, ó, inscreva-se, deixa o seu like, tá? E se atente para uma coisa, o nosso convidado hoje tem só 27 anos de mercado. Hoje é o dia de você, literalmente, trabalhar a sua humildade, se você não está trabalhando ainda, né? Comece a trabalhar, senão se você não trabalhar, o mercado te faz humilde, né? Vamos sentar a bundinha na cadeira hoje, que hoje a gente tem história e tem muito conhecimento para passar. Vocês viram que eu nem fiquei fazendo hora para anunciar quem é o cara, né? Já vou falar direto já, porque não tem muito, né, o que falar aqui, literalmente. Sem mais delongas, ele que é muito conhecido, inclusive, pelo mercado de opções, né? Eu lembro quando... Caraca, eu lembro quando ele tinha cabelo. Tô brincando, gente. Luiz Fernando Roxo, obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, por ter topado bater esse papo com a gente. Fenomenal. Muito obrigado, Vascão. Vamos lá nos divertir, falar daquilo que a gente mais gosta, de mercado. Muito obrigado a todos aí. A gente vai se esforçar bastante para valer cada segundo. Boa. Ô, Roxo, seguinte, aqui, inclusive eu achei interessante que você foi um dos poucos convidados que não virou pra mim e falou assim, qual que é o roteiro? Eu falei, que roteiro, irmão? Não é roteiro, caralho, cacete. Senta lá que deixa com nós que nós vamos embora. Cara, 27 anos de mercado. Como é que você começou há 27 anos? Porque assim, vamos ser sinceros, no Brasil só tem 27 anos de mercado, ou alguém que tinha algum parente que fala, pô, eu tinha um parente meu que eu já tinha ouvido falar de bolsa, de mercado, alguma coisa, ou o cara é muito prodígio, literalmente, né? Qual que é o seu caso? Os dois ou um só? Como é que é? Não, longe de prodígio. Eu repeti a primeira série do primário. Eu tenho dislexia, eu não sabia a diferença uva, Z, V, não conseguia aprender a escrever. Mas fui expulso da escola 3 vezes e uma confusão. Porém, quando eu fiz o vestibular, entrei na faculdade de economia, eu tinha um primo que já, né, que você falou do parente, né, eu tinha um primo que trabalhava no pregão, então eu já tinha referências lá, eu acompanhava a Ibovespa subiu Paranapanema, a PN e tal, eu tenho 47 anos, né, então também... Pois é, bizarro, 20 anos de idade, cara. Já tô mais coroa. Mas de qualquer maneira, quando eu entrei na faculdade de economia, minha avó me arrumou 2 entrevistas de emprego, de estágio. Uma para vender caminhão na Ford e uma no Bradescão, lá na Nova Central, lá no centro, para trabalhar na corretora da Bolsa. E acho que o outro eu nem passei, mas de qualquer maneira, vou trabalhar na Bolsa, obviamente, que era muito legal, né? E eu me apaixonei, assim, eu descobri uma coisa que eu achava legal, que eu gostava, eu chegava cedo e tal. Eu tinha 19 anos e tinha um cara que me dava carona, eu morava longe, e o cara me dava carona e ele passava muito cedo. E aí eu chegava muito cedo na corretora. E aí eu lia a Gazeta Mercantil toda, e escrevia várias coisas e tal, então tive uma carreira bem meteórica ali. Um ano e pouco eu já era gerente. Legal. Depois eu montei uma mesa private lá, que até hoje a mesa tá lá, quando eu vou lá as pessoas me recebem lá, tem 200 pessoas na mesa. Caraca. O que montei. Depois eu fiz o business plan do private bank do banco todo, eu tinha 21 anos. Eu fui para 21, 22, fui para Nova Central, fui para Osasco. Isso porque você é dislexo. Então, mas o disléxico, ele tem essa coisa do superfoco, né? Em alguma coisa que você gosta, você não presta atenção em mais nada, mas naquilo ali você presta atenção, legal, você gosta daquilo. Então tem TDAH, hoje é tudo meio misturado. Mas o fato é que eu comecei como estagiário na corretora do Banco Bradesco, na mesa de agências. Então era varejo já. E a mesa do lado era a mesa institucional, que atendia bancos, seguradoras e tal. Nessa mesa de agências a gente atendia todas as agências do Bradesco do Brasil e também todos os clientes pessoas físicas de alta renda e tal, que operavam bolsa.
E aí o que eu fiz foi rapidamente assumir o atendimento desses caras de alta renda, porque eu gostava, porque eu falava de economia, porque eu me dedicava, e o pessoal que estava lá já era o pessoal mais antigo, ficava trocando receita, falando de novela, futebol, eles não gostavam muito de bolsa, não se interessavam. E por isso que a gente começou esse atendimento dos traders mesmo, né? Então, poucos meses depois eu fiz o primeiro negócio de opções da minha vida, e até hoje venho fazendo isso. E o legal é que eu dou aula desde aquela época, porque o diretor que me contratou, que era o seu Moraes, ele falou, Roxô, nós um mês de estágio, nós vamos dar uma aula lá no Transamérica, aqui pertinho, que vão estar os gerentes do Bradesco do interior. Então eles mandavam um monte de gerente do interior, e aí a seguradora, o cartões e tal, fazia palestra, Legal. e a corretora fazia palestra de investimento, e ele falou assim, você vai dar aula de opções. E eu falei, mas eu não sei que raio que é opções. Ele falou, não, então você vai ver uma vez a aula, e a próxima vez você que vai dar aula. Então, eu passei esse tempo todo ensinando, desde o primeiro mês que eu estava lá, há 28 anos eu dou aula de opções. Eu já expliquei o que é uma opção 15 mil vezes. Uma opção é um contrato de direitos e obrigações. E eu gosto, e cada vez que eu repito, eu tenho um insight novo e tal. Eu acho muito legal, eu gosto muito de mercado financeiro, e o legal é que eu fiz todas as coisas no mercado. Eu já participei, fiz tudo. Eu já fiz desde analista, sou gestor, captação, private banking, day trade. Em todas as áreas do mercado financeiro eu passei e eu me divirto. Eu venho aqui contar essas histórias aqui. Cara, o nosso público aqui, a gente tem basicamente um público com 20% de conhecimento da amplitude do mercado. Perfeito. Do quão o mercado é grande, da quase que infinita possibilidade, né? As infinitas possibilidades que você tem aí, basicamente, para poder, de alguma forma, ser lucrativo. Perfeito. E, principalmente, né, poder proteger o seu capital. Perfeito. Né? Principalmente aí no pós-pandemia e tal, no segmento de trading que a gente tem muita gente que é nova de mercado ainda e muitas vezes sem muita base, né? Fez um curso aqui, outro ali, aprendeu alguma coisinha e ainda tá aqui, né? Sobrevivendo e naquela sofrência, né? Muitas vezes não só por um pouco de falta de vivência também, às vezes a pessoa até tem vivência, mas é aquilo, né? Você sofre no caminho errado, enquanto você continuar lá, você vai continuar sofrendo, assim, todos os dias. E o mercado de opções, cara, é um mercado que eu acho que, cara, meu Deus, é muito pouco explorado pela pessoa física. É insano o quão as pessoas, os traders, como nós, pessoas físicas, não entendem nada do mercado de opções, e o pior não é não entenderem. O pior é não se interessam em aprender, né? Que é um mercado fantástico, literalmente, assim, é uma coisa é lindo, né? E opções por si só, né? Você começou lá na sua carreira, lá atrás, tinha 20 anos de idade, enfim. Como é que era o mercado de opções nessa época, cara? Eu imagino que era um mato muito alto, né? Era uma coisa de louco. O mercado de opções no Brasil sempre foi muito líquido, só que para poucos contratos. Então, quando eu entrei dia 6 de agosto de 97, a gente estava entre a crise dos tigres asiáticos e a crise da Coreia, que aconteceu ali, uma foi julho, outra foi outubro, novembro. E o fato é que a Telebrás, era a maior empresa do Brasil, a empresa mais negociada do Brasil. Telebrás, ela era a união de todas as empresas de telefonia do Brasil. Então, Vivo, Oi, Telecentro-Oeste, Tele não sei o que, todas as teles do Brasil estavam, Telerge, coisa antiga mesmo. Estava debaixo da Telebrás. Ela era uma holding. E aí ela era negociada por mais ou menos 170, 180 reais. E aí você tinha 40% do pregão eram rodas de opção de Telebrás. Então, as opções sempre foram muito líquidas, só que você só tinha liquidez para um papel, só para call e só vencimentos curtos, bem curtinhos. E você só tinha vencimento a cada 2 meses. Hoje no Brasil nós temos vencimentos semanais, mas a roda era uma loucura, a roda do pregão era uma loucura, era muito interessante. Então, assim, a Petrobras durante muitos anos foi a opção mais negociada do mundo. Então o Brasil, a gente estava falando antes de entrar aqui que a liquidez está muito baixa. Eu estava contando para você que isso já aconteceu várias vezes, né?
Aí você falou, não é verdade, 2016 eu tava falando, não, 99 já foi assim, 2000 e tal. Então o Brasil é muito cíclico, a liquidez aumenta muito, diminui muito, mas a gente consegue fazer a maior parte das operações de opções no Brasil tranquilamente, é muito líquido, dá para negociar tranquilo, é um mercado maduro. A B3 é um mercado maduro, é o que você falou, as pessoas não entendem, as pessoas físicas não usam, mas o mercado é muito líquido, tem muita negociação, vale a pena entender, acompanhar. E a respeito do que você estava falando, né, das pessoas não terem tanto conhecimento, a base, né, assistir um curso ou outro, tá tentando tradar, o desafio de ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu acho que é o maior desafio da modernidade. É muito complexo, é muito sofisticado, é muito emotivo, é muito contra-intuitivo, né? O que funciona na vida real não funciona no mercado, né? Você tem que aprender a pensar o contrário. Então o mercado realmente ensina muito, faz a gente pensar muito, é um grande... Imagina não ter mercado na sua vida, Vascão. Tá doido. A vida ia ser chata, né? Tá maluco. Pô, eu até fim de semana a gente olha o preço do Bitcoin, eu vendo uma opção de Bitcoin. Então, assim, vale muito a pena. E já dizendo para você, por que as pessoas não entendem a opção e tem essa barreira? Porque já no começo, para entender, já é uma confusão por causa da call e da put. Direito de comprar, direito de vender, o cara já se enrosca. Então, eu me especializei na didática de explicar o que é uma opção, porque da maneira que eu explico, o cara acaba não tendo essa confusão mental de que se eu tô comprando direito de vender, então tô vendendo direito de comprar, vira uma confusão logo no início. Sim. Né? Logo no início. Então, eu acho que se você desamarrar essa barreira, as pessoas vão conseguir entender. E existem algumas coisas que a gente pode fazer com opções que são praticamente ganha-ganha. Praticamente ganha-ganha. Não tem por que não fazer esse tipo de coisa, né? Se você aprender, tiver um pouco mais de tempo e tal. Então, assim, o recado para quem está desanimado com o mercado financeiro, com o trade, é o seguinte: persevere, continue, entendeu? Essa crise que você tem no meio da noite, de angústia, ansiedade, será que é isso, não é? É um grande desafio, é uma aventura, é assim mesmo. Faz parte do game. Faz. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Tá vendo que não é só com você? Tá vendo? O cara, 27 anos de mercado, tá falando que é normal e etc, né? Não que ele passe por isso hoje especificamente, até porque eu costumo dizer que, eu não sei se você vai concordar comigo, a maior diferença entre quem tem 27 anos de mercado e quem tem 3 anos de mercado é que você em determinados momentos vai perder dinheiro, vai estar numa fase ruim, vai estar num mês ruim, o cara lá também vai estar, só que você sofre muito menos do que ele e muitas vezes sabe muito bem como se restabelecer mais rápido. Você já se conhece melhor e conhece também melhor o mercado, né? Acho que o X da questão é esse, né? Sim. Olha, primeiro, eu conheço gente que tem muito tempo de mercado e não amadureceu. Então não é necessariamente o tempo de mercado que vai fazer o cara bom. E conheço gente muito nova que já entendeu assim os meandros e como a coisa funciona mais rápido e vai conseguir ter uma experiência melhor. O sofrimento ele vai permanecer, porque perder dinheiro dói, que nem apanhar. Entendeu? É que nem perder dinheiro é que nem tomar um murro no estômago, dói mesmo, assim. É uma dor física. Então vai continuar doendo. Agora, eu quebrei 3 vezes de não ter dinheiro para nada, assim. Acabou o dinheiro todo, tem que começar tudo de novo. Então você acaba se acostumando, você acaba criando até certos traumas que não permitem você fazer as bobagens que você fez no passado. Porque cada vez vai ser de um jeito. Né? Cada vez que você perde é de um jeito novo que você não sabia que aquilo poderia acontecer. E aí você aprende uma nova. E aí na próxima vez que o mercado te mostrar aquilo, o próprio traumador vai dizer, opa, eu já vi isso aqui. Isso aqui eu vi aquele mês, não gostei, então eu não vou fazer. Por exemplo, eu aceitei um desafio de operar opções de Bitcoin. Como influenciador no Brasil, tá no regulamentado, eu já falo diretamente, eu tô operando um lote, 2 lotes mínimo, que é mais para didática do que de fato para eu ganhar dinheiro. Mas é um desafio novo, porque é muito mais volátil, eu não conhecia e tal, e eu tô me pegando em dilemas muito interessantes. Mas a experiência, ter passado por muita coisa, ter visto muita coisa, ter atendido muita gente, me permite olhar e reconhecer.
e fala, pô, se eu vender mais uma put agora, o mercado cai mais 10%, eu tô ferrado, eu vou ter dor de cabeça, vou ter que sair correndo atrás, não vou vender. Então, tem muitas coisas que o próprio mercado vai te moldar em termos do que funciona ou não funciona, né? Boa. Porque depois de um certo tempo, a tal da intuição, o tal do feeling, ele de fato funciona, né? Você não sabe explicar, mas você já viu aquilo com aquela complexidade, aquilo te dá uma certa percepção, então persevere. Boa, muito bom. Pra gente ser didático, né, e de forma objetiva, obviamente, né, até porque o tempo, vamos assim dizer, objetivo, enfim, tem muita coisa pra gente trocar ideia ainda. Opções, put e call. O cara que tá ouvindo a gente, ele já ouviu falar, mas, cara, eu não Mil entendo vezes. até hoje que, pô, a gente poderia definir, né, uma call como um direito de compra e a put o direito de venda. Mas Beleza. é melhor não explicar assim. Então, pro leigo, pro cara entender minimamente, não precisa ser algo complexo não, tipo assim, pode ser basicão, só pra ele abrir um pouquinho a mente dele. Como é que você explicaria pra um iniciante Melhor o maneira. que é uma call e uma put? Melhor maneira de longe. Seguro do carro. Todo ano, quem tem um carro e uma prudência, né, ou não tem uma frota, vai fazer o seguro do carro. Quando você faz o seguro do carro, o que você está fazendo? Você está comprando o direito de vender o seu automóvel para a seguradora por um preço pré-determinado, até uma data pré-determinada, por um preço pré-determinado em caso de um sinistro. Por exemplo, 100% tabela FIP. Exato, exato. Uhum. Então, você está fazendo o quê? Você está comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora se o preço daquele carro especificamente cair muito rapidamente por conta de um sinistro. Então, roubaram o seu carro. Pô, só sobrou o documento. O carro, sei lá, tá no Paraguai. Você dá o documento para a seguradora e fala, ó, o carro agora é teu, me dá o dinheiro, nós combinamos e vai buscar o carro lá no Paraguai, o problema é teu. Então você está se protegendo da queda. Então, o titular de uma put, a opção de venda, o seguro do carro é a put. O titular de uma put, ele paga para se proteger da queda do preço. Esse é o titular. No caso da call, simplesmente é o inverso. Então o cara quer se proteger da alta. O cara que compra a call, que é o titular da call, ele quer se proteger da alta. Vamos dizer que ele está precisando de um dinheiro e ele tem uma carteira de R$500 mil em Petrobras. E ele acredita que a Petrobras vai subir muito, mas ele precisa vender algumas Petrobras para poder pagar uma conta e ele vai receber o dinheiro de volta daqui a 60 dias. Então ele precisa de dinheiro por 60 dias. O que ele pode fazer? Ele pode vender as ações dele e comprar calls. Comprar o direito de comprar. Por quê? Digamos que a Petrobras está 38, vai. Ele vai vender a 38, ou digamos que ele quer comprar a Petrobras de qualquer maneira. Então ele vai comprar o direito de comprar a Petrobras por R$40. E ele vai pagar 30 centavos, 40 centavos por isso. Daqui 2 meses, passou 2 meses, a Petrobras está R$50. Vale a pena ele comprar a Petrobras por 40? Se ela está 50 no mercado, vale a pena. Então ele vai exercer o direito dele de comprar a Petrobras por 40, porque ela já está 50 e ele está num lucro, então ele vai receber o dinheiro de volta, vai comprar a Petrobras e vai ficar tranquilo. Petrobras caiu para 30 pratas. Vale a pena comprar a Petrobras por 40 se na bolsa está 30? Não. Então, o cara que compra a call, o direito de comprar, ele quer se proteger de uma alta. Ele quer ganhar numa alta, ele está apostando numa alta. E o cara que compra as opções de venda, as puts, ele está apostando numa queda. Ele quer que o mercado caia ou ele está se protegendo de uma queda. Vou dar um exemplo. Quem tem uma carteira de ações diversificada, Petro, Vale, que represente mais ou menos o índice Bovespa, ele pode comprar opções do índice Bovespa, puts, opções de venda do índice Bovespa. Se o mercado cair demais, ele tem um seguro. Então dá para você fazer o seguro do teu portfólio exatamente da mesma maneira que você faz o seguro do seu carro, só que tem uns truques. Então a put é se proteger da queda.
e a call é se proteger ou apostar na alta. Dá para você também fazer o papel do vendedor, mas aí confunde mais a cabeça. Então fiquem com isso na cabeça. Quem sabe mais no final do nosso podcast, nós vamos falar como é que é ser a seguradora. Perfeito. Né? Mas, por enquanto, ficou com a put, você já entendeu. Porque aí a call é o contrário e, por enquanto, estamos falando de você ser o titular. Perfeito, eu acho que ficou didaticíssimo, principalmente esse final, né? Porque a gente fala muito de compra e venda, né? Aí tu, vender put, comprar put, às vezes o cara se confunde todo, mas olha que legal, se você compra, você é o cliente. Se você vende, você faz o papel de quem? De quem vende pro cliente, é a seguradora. Sim. Nossa, mas tem como eu fazer isso? Tem. Isso é que eu falo, isso é que é o mais doido, é muito legal. Tá? Muito legal. Mas tem que estudar. Um passo de cada vez, né? Exatamente, tem que estudar, tem que entender. Então, primeiro, acho que eu achei super didático pra caramba, né? Até o nosso produtor, a nossa produção aqui, que não sabe nada de opção, entendeu, né? Você entendeu agora, né? Ficou bem melhor, assim, de você pensar como você sendo o cliente e o vendedor do que simplesmente comprar e vender. Boa. Você tá comprando mais, comprando menos. É isso. Ficou bem didático aí, né? Inclusive, o Roxo tá aqui, tem as redes sociais, já a gente vai falar das redes sociais dele depois, enfim. Quer aprender, tem um cara pra você aprender aqui, né? Acho que ele deve saber alguma coisa nesses 27 anos, alguma coisa ele aprendeu, né? Ô, Roxo, tem uma história, cara, que você comprou, pra quem não sabe, gente, o que é um pozinho, tá? Ah, vou comprar uns pozinhos, por exemplo, né? É você comprar, por exemplo, um direito de comprar ou direito de vender, é você comprar um seguro, por exemplo, uma put que seja, que tá muito baratinha, tá? Ela tá desvalorizada, vale pouco no mercado, tá? E isso a gente chama de pozinho. A mesma coisa se você pegar a call lá, tá? Se você quiser apostar na alta, igual ele falou, né? Então, você como cliente, sempre comprando, tá? E aí tem essa história aí do pozinho, né? Que tem por definição por si só, basicamente, isso, tá? São basicamente opções que estão ali, contratos que estão ali, não vale nada, tá? E o Roxo fala bastante dessa questão dos pozinhos. Tem gente que gosta pra caramba, tem gente que não gosta, né? E tem gente que fala que não gosta porque não sabe usar. Então tem de tudo, né? E aí eu sei que tem uma história na pandemia, né? 2020, enfim, que você andou comprando uns pozinhos aí, né? E, obviamente, né, gente, se ele comprou e ganhou dinheiro, ele só pode ter sido uma call, né? Uma put. Você comprou put? É, porque opção de venda. Ah, não, caralho, uma put, confunde né? mesmo. Obviamente, Não viajei que agora, tá vendo? Por isso confunde que a gente tem que ouvir, né? Confunde. Então, por exemplo, você foi lá e comprou as suas puts. Perfeito. Duas perguntas. Uma, como que você pegou esse timing? Como é que foi essa história? E dois, por que não vender uma call? Eu sei a resposta. Sim. Por uma questão de limite, vamos assim se dizer, Sim. né? De questão de retorno. Mas qual a lógica? Explica pra gente. Muito bem, vamos responder então as duas perguntas. A primeira é, eu estou estudando a tal dos pozinhos há muitos anos. Tá. Então, em 99, nós tivemos uma sexta-feira, 16 de janeiro, nós tivemos a desvalorização cambial no Brasil. Nesse dia, o dólar subiu 30%, num dia. Nossa Senhora. Foi tipo de 1,25 para quase R$2, sei lá, 1,80, uma coisa assim. E a bolsa, nesse dia, você acha que ela subiu ou caiu? Responda você aí. Vou responder na sua frente. A bolsa subiu. Né? Fica louco, né? A galera ia falar caiu. E a bolsa subiu 32% num dia. Que isso, Imagina o Ibovespa subir 32% Tá num dia. A Vale subiu 100% num dia. Tá doido. Porque ela era dólar mais bolsa, né? A Vale. A Vale subiu quase 100% num dia. Uma opção de Vale de 1 centavo, uma call, uma opção de compra, porque a Vale subiu, ela foi de 1 centavo para R$12 em um dia. Quem comprou uma opção de Vale de 1 centavo no dia anterior, R$1.000, ganhou R$1 milhão. Então, assim, eu nunca mais esqueci aquilo. E eu já tinha estudado, feito aquilo outras vezes e tal. Então, a compra do pozinho como o Vasco falou, você compra um direito, um contrato de opções
extremamente desvalorizado e muito barato, que custa centavinhos. Por quê? Porque é improvável que ele aconteça. Por exemplo, novembro, dezembro de 2019, já voltando para o caso de 2020, como é que foi? Eu tenho um indicador de crise, que é um indicador que mede entropia, umas coisas muito, muito legais. Um dia eu volto só para falar de entropia. E aí estava alto. E também os dados macroeconômicos também estavam muito gritantes. Inversão de curva de juros, uma série de coisas que mostravam uma fragilidade no mercado, e o mercado subindo, subindo, subindo. E aí nós fizemos um programa dizendo, olha, eu acho que vai ter um crash, eu acho que o mercado vai cair loucamente, e eu pus 15 mil reais numa corretora, e eu falei, eu vou comprar 500 reais por mês, até que venha o crash. Daqui 6 meses, se não tiver o crash, eu vou aumentar para 1.000 reais por mês, porque eu acho que a gente está na contagem regressiva. Dei muita sorte. Em janeiro, eu comprei o pozinho, 500 reais, não deu em nada. Fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu comprei 500 reais de BOVA O96. Era a BOVA, o Ibovespa, de 96 reais. A bolsa estava 120 e tanto. Nossa, não valia nada. Nada. Eu paguei 11 centavos. E aí, deixei lá, fui para Nova York fazer o curso do Nassim Taleb, e carnaval e pandemia. O que aconteceu? E fazendo o curso do Nassim Taleb. O mercado afundando, afundando, afundando. E a gente tem uma técnica de descasque, então você vende um pedacinho pequenininho quando aumenta 10 vezes, depois aumenta 50 vezes, você vai descascando bem devagarzinho, mas ainda vai deixando uma parte zona do lote. Eu sei que a maior parte do meu lote eu vendi a 27 reais. E você comprou a 11 Paguei centavos? 11 centavos. Nossa. Virou 75 mil reais. 500 reais virou 75 mil, ao vivo. Teve amigo meu, cliente meu, ganhou 20 milhões. 20 milhões. De 1 milhão, pelo menos uns 15 caras ganharam 1 milhão. Então, eu vendi mais de 20 mil cursos de estratégia do pozinho. Quem quiser conhecer a estratégia do pozinho, tá lá. Eu vendi mais de 20 mil cursos, cara. Foi uma loucura, assim. Porque todo mundo perdeu muito dinheiro e a gente ganhou muito dinheiro, assim. E foi muito interessante. E basicamente essa é a minha especialidade. Quando eu fiz o curso de economia na faculdade, a minha conclusão de curso já era sobre crashes. Já era sobre... E eu fiz 4 vezes o curso do Nassim Taleb. Eu sou o único brasileiro que fui lá e tal. Ele ganhou nesse crash 20 bilhões. Ele não, o fundo dele, que é o Universa. Sim. Ele deve ter ganho uns 15% disso. Uns 2, 3 bi, ganhou fácil. Muito interessante, foi inesquecível. Né? E aí a gente vai melhorando esses indicadores, os indicadores macroeconômicos e tal. E eu acho que não dura mais 1 ano e meio. Aqui nós vamos ter mais um crash desse. Cara. Você acha que em breve vem? Eu acho que em breve vem. Tá. Só um ponto aqui pra gente, até pegar um gancho. Tem a segunda pergunta aí. que era da call. Mas exatamente. Até pra você começar... Sem te confundir muito, mas só pra você entender um pouquinho. Porque confundir, você vê que confunde. Eu aqui tava falando, comprou call, caralho, né? Enfim. Por que na crise você não vendeu call, você comprou put? Então, se eu faço o papel da seguradora e falo assim, olha, como o mercado não vai subir, eu vou vender a call, que é o direito de compra, para os caras que estão se protegendo da alta ou estão apostando na alta. Como eu acho que vai cair, eu vou vender essas calls por R$1, R$2, R$3. O mercado vai cair ou vai ficar parado, elas vão desvalorizar, elas vão virar pó, né? E eu vou ter o ganho financeiro. Mas eu não estava querendo ganhar a taxa. Eu não estava querendo fazer o papel da seguradora. Eu estava querendo fazer uma coisa especulativa e ativa para multiplicar o meu capital. Porque se eu vendesse uma call de R$2, o máximo que eu ganharia seria R$2. Perfeito. Se eu compro uma put 40% fora do dinheiro por 11 centavos, hoje eu estou comprando puts de 3 centavos. Mais barato ainda. De 2, 3 centavos e o mercado cai 40%, 50%, a put, ela multiplica 5 mil vezes, 3 mil vezes. Né? E a call, ela permanece, se eu vendo a call, ela no máximo permanece no mesmo preço. Então, em períodos em que o mercado vai ficar de lado ou ter leves quedas, eu vendo a call. Mas no período que eu realmente acho que o mercado vai afundar, vai colapsar, aí eu compro o pozinho. Perfeito. Então essa é a diferença. Eu sempre estou comprado num pozinho para proteger o meu portfólio, sempre. Mas numa quantidade muito ínfima, mínima. 0,00 qualquer coisa do portfólio como um todo.
Mas quando o sinal de crise vai aumentando e esses sinais econômicos vão deixando mais claramente que está chegando o fim do ciclo, aí a gente vai aumentando as posições de pozinhos, diminui essa proteção aí para pequenas quedas, diminui inclusive a própria carteira um pouquinho, se for o caso, e deixa embora. Na hora que o mercado afundar, você ganha na explosão. Uma pergunta. Por que, por exemplo, por que não, né? Na verdade, a pergunta é a seguinte. Vamos supor que você comprou hoje um pozinho por 6 centavos. Tá esperando uma crise. De repente, parece que o mercado vai azedar. Essa opção sua sai de 6 centavos para 18 centavos. Perfeito. Certo? Para quem comprou um pozinho e tá esperando um crash, você não quer vender a 18 centavos. Sim. Certo? Você, assim, deu 100%, se bem que o pozinho é muito pouco, né? Mas deu 100% ou deu 200%, você vende alguma coisinha ou você começa a vender a partir de X? E se for, perfeito. Quanto é esse X? Perfeito. Algumas estratégias que eu faço no portfólio para o dia a dia com opções, vendendo e comprando calls e puts, eu tenho objetivos de ganho, stops de ganho menores, mais justinhos. Então 30%, 40% para lá para cá, eu faço um ajuste, realizo, monto outra posição. A compra do pozinho, que é uma coisa tática, estratégica, de longuíssimo prazo, porque o fato é o seguinte, quem tem uma carteira de ações, ele maximiza demais o retorno dele se ele tiver seguro de carteira. Eu tenho uma carta de 50 e tantas páginas escritas, depois eu vou deixar o link aí, a pessoa pode ler. Claro. Tem vídeo explicando do Mercador de São Petersburgo. As pessoas, elas têm bastante dificuldade de fazer conta. O fato é que a gente tem uma técnica chamada técnica do descasque. Então, se eu compro um pozinho e ele multiplica 10 vezes, eu vendo 10% da posição. Se ele multiplicar 10 vezes, você vende só 10%. Só 10%. E cada vez que ele dobrar, eu vendo mais 10%. Tá. Mas não da posição inicial, da posição restante. Então eu tenho 10 quilos, eu vendo 10, sobra 9. A segunda venda, eu não vou vender 1 quilo, eu vou vender 900 opções. Por quê? Porque eu tenho 9 quilos, então é 10% do que sobrou. Depois sobra 800, depois sobra Mais 7,200, eu vou vendendo sempre 10% do que sobrou. Então eu tenho uma curva que a gente chama de não assintótica, sendo que, mesmo que eu vender 10, 12, 15 vezes, ainda vai sobrar perto de 50% do lote. Tá. Então esse que é o meu objetivo. Por quê? Como eu só vou ganhar a cada 3, 5, 10 anos, quando vier o movimento, eu não posso sair cedo demais. Entendi. Não posso. Porque é só se arrepender pro resto da vida. A coisa que a gente faz, eu vou ter mais um ou dois desses na minha vida. Tá certo? E é isso que eu faço. Eu busco colapsos e para multiplicar o capital. Então a minha carteira vai sendo gerenciada para maximizar o retorno. Só que eu acredito que as grandes porradas da minha vida serão quando o mercado cair 40%, 50%. É assim que eu faço a gestão do meu portfólio. Então, eu não posso me dar o luxo de vir uma crise dessa e eu não ter um grande ganho. Então eu preciso ter uma parte muito grande do meu lote. Ao mesmo tempo que se eu não vender alguma coisa, eu posso me arrepender, como você falou. Eu chamo isso de hedge da alegria. Eu aprendi isso com o Fusquinha, um amigo meu lá da época do pregão, da época do Bradesco, Marcos Fernandes. E o Fusquinha, a gente tinha no pregão uma roda que negociava resultado do Campeonato Brasileiro. E ela era negociada em ticket de refeição. Eu não podia apostar em dinheiro. Então os caras apostavam tickets e quem vai ganhar no jogo do clássico do domingo. E aí eu me lembro de ver o Fusquinha indo na roda lá e apostando contra o Palmeiras. E ele era palmeirense. Eu falei, porra, ô Fusquinha, caralho, que palmeirense é esse, bicho? Você vendeu o Palmeiras lá e tá, era sexta-feira. Ele falou, não, Roxo, é o seguinte, é o hedge da alegria. Falei, por quê? Ele falou, cara, se o Palmeiras ganhar, eu venho com a camiseta debaixo do terno, eu vou encher o saco de todo mundo e tal. E se ele ganhar, eu vou pagar o almoço. Vou pagar o almoço de alguém, beleza, vou sacanear o cara que ganhou o almoço. Agora, se o Palmeiras perder, pelo menos eu almoço de graça. Excelente. Então, a gente tem que ter uma posição e a gente tem que usar o zigue-zague do mercado contra a nossa posição principal, tá? Isso é uma técnica que ajuda muito. Eu chamo até de tic-tac, que nem o Barcelona lá tocando a bola. Então, cara, tem diferença de eu ter 7% em Petro ou 10% em Petro na carteira? Mas não tem muita diferença, né? Então eu posso usar essa
flexibilidade de ter 7 ou 10% para me beneficiar de grandes altas. Então subiu demais, eu diminuo para 7. Caiu demais, eu aumento a mão, vou no 10 ou no 11. Então, eu tenho que estar convicto das coisas, mas eu tenho que usar uma posição que já é uma posição que eu quero estar, e se o mercado for contra a posição, eu aumento e diminuo um pouquinho essa posição, exatamente para não ficar sofrendo essa angústia que o trader está sofrendo hoje. Eu não sinto essa angústia, porque a minha loja renda que eu tô comprado lá, sei lá, eu já vendi call, comprei call e já vendi put e vendi put 1000 vezes. Então deixa, ela oscilou, eu tô lá vendendo put para baixo, recomprando, subiu muito eu vendo call e tô feliz. Diferente do trader, digamos, que tem um portfólio. Porque o fato é o seguinte, o cara que é trader, se ele ganhar dinheiro mesmo, ele vai ter que montar uma carteira. Com certeza. Ele vai ter que ter um portfólio. Se ele tiver um portfólio, ele não vai ser só renda fixa. Ele vai ter que montar um portfólio de renda variável, de ações e tal. Então, todo mundo em algum momento vai ter que gerenciar um portfólio, além de fazer o trade. O trade, em algum momento, o sonho é que ele vire um book dentro de um portfólio grande, que não precisa desse suor e desespero todo, né? Perfeito. Sangrar, né? Então, a ideia é exatamente quando você tiver o seu portfólio montado, você poder, né, usar uma parte dele para diminuir um pouco em grandes altas, aumentar mais ainda em grandes quedas, e aí você pode ir adicionando alguns fatores na sua análise. Análise por fatores. Então, você quer fazer análise técnica? Beleza. Pô, eu tenho 8% do papel tal e posso chegar a 10%. Pô, o papel caiu bastante, tá num suporte e tal, pode ser a minha entrada. Então, eu usei análise técnica. Pô, eu posso usar fundamento. Papel tal eu gosto muito, o balanço foi muito bom, as pessoas não entenderam direito, o papel tá largado. Eu vou aumentar a minha posição dele, que neutra, que era 8 para, sei lá, 12. Então, eu tô usando análise fundamentalista. Eu posso usar macroeconomia. Agora, quem tá começando, tá no giro, no day trade, aí o ideal é que ele escolha uma escola só, um tipo só de fator ou de informação para a tomada de decisão. Mas no meu caso específico, eu uso essa técnica do descasque para tudo que for posição que eu quero carregar. Legal, massa. Muito bacana mesmo. E você acha basicamente, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? É tão contraintuitivo, né? É muito contraintuitivo. Porque, por exemplo, o cara que mesmo que ele tenha comprado um pozinho, um seguro, etc, enfim, ele compra por 11, ele vê o negócio a 33 centavos, ele tá louco pra zerar. Eu acho que eu só consegui ter a disciplina mesmo para multiplicar 200 e tantas vezes o capital, porque eu tava ao vivo. E eu já tinha passado meu plano. Como é que eu ia dizer ao vivo? Ah, galera, desisti, agora eu vou vender abaixo e tal. Você acha que ter feito, o fato de ter o compromisso público ali te no meu caso, te eu não tinha o ajuda? que fazer. Todo mundo sabia o meu plano, né? E o que é legal, você pode deixar a ordem lá. Já que você comprou a 3 centavos e a tua primeira venda é 30, depois é 60, depois é 1,20, deixa as ofertas lá para você exatamente não ficar sofrendo. E a gente chama esse tipo de técnica de você usar o teu portfólio de ações, sua carteira de ações, para vender calls e vender puts e tudo mais, a gente chama de dividendo sintético. Uhum. Muita gente está usando esse termo hoje, né? Foi um termo que a gente criou em algum momento lá atrás, e é bem interessante. E ele ajuda bastante quem faz trade. Por exemplo, eu tenho muito amigo agora que está fazendo trade de índice futuro com robôs. Uhum. Né? Tá muito na moda. Até vi o Sasaki, meu amigo que veio aqui, quero mandar um abraço para ele. Muito bom. Você acompanha essas novidades assim? Acompanho e tô querendo montar uma carteira. Tô para fazer um desafio lá com o pessoal. Da Smart? Da Smart, a turma boa lá. Então, o que acontece? O cara, ele tem que ter ali uma grana como garantia. Tá certo? Tem que estar depositado lá como garantia. Mas a garantia não necessariamente precisa ser um CDB, um título público e tal. Ele pode ter como garantia ações. Tá. Se ele tiver como garantia ações, ele pode fazer na garantia que ele usa para fazer o trade o dividendo sintético. Boa. Então ele fica remunerando a garantia dele, maximizando a garantia dele, otimizando a garantia dele, enquanto o robô, por exemplo, vai fazer o trabalho dele lá, que é convergir para um lucro no longo prazo. Tá. Cara, pozinho. Você acha que o cara tem que fazer até ele acertar ganhar uma puta de uma grana e depois, se ele quiser parar, ele para? Ou não? Ou você acha que fala, cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que enquanto você tiver a carteira de ação, você tem que comprar pozinho.
Perfeito. Infelizmente, muito pouca gente conhece os conceitos, as ideias do Nassim Taleb. Nassim Taleb é um cara que vale a pena ver um dia só para fazer um programa sobre Nassim Taleb. Ele é um libanês, ele tem 62 anos, e aos 27 anos, morando nos Estados Unidos, foi fazer faculdade nos Estados Unidos, ele tinha se tornado operador de pregão em Chicago, operando o próprio dinheiro, scalper, né? E lá no dia 27 de outubro de 87, nós tivemos a segunda-feira negra, né? Tá. Black Monday, ou escura, não sei como é que é o jeito certo de falar hoje. Então tivemos essa segunda-feira e a bolsa caiu 20 e tantos %. Esse cara ganhou 50 milhões de dólares. Nesse dia, 50 milhões de dólares, aos 27 anos. E ele decidiu se dedicar a vida a explicar por que as pessoas não entendem dos pozinhos, não entendem de risco, de eventos e tudo mais. Então, assim, quem tem um portfólio de investimento, de ações, de renda variável, e tem mais de 30% em ações, ele precisa ter seguro de carteira. Por quê? Tem uma lei matemática, que é o critério de Kelly, que mostra que se você tiver mais do que 30% da sua banca num ativo de risco e você for fazer o rebalanceamento, quer dizer, for continuar apostando naquilo seguidamente, mesmo que as suas chances sejam maiores de 50%, 55%, 60%, 70%, se você apostar mais do que 30% da sua banca naquilo e pegar uma sequência muito negativa de perdas sequenciais várias, você pode perder todo o seu capital e beijar a lona. Então, as pessoas não sabem que, arriscando apenas 30% do capital em bolsa, elas correm o risco de ir para a ruína. Por quê? Porque o único jeito dela gerenciar esse portfólio é cada vez que for caindo ela comprar mais. Então ela vai pegar dinheiro bom e jogar no dinheiro ruim, vai pegar dinheiro bom no dinheiro ruim. Se a gente tiver um conjunto de crashes, de uma queda, você corre o risco de você perder todo o seu capital investindo apenas 30% na bolsa. Aí você vira pó, literalmente, né? Aí o pozinho é você, dito, né? Você precisa ter o seguro de carteira, porque ele que vai cobrir aquela parte. Porque existem duas naturezas de crise e de risco. Existe a crise que a gente chama de crise aguda. A crise aguda é o crash. É a queda de 30%, 40%, 50%. Ele acontece porque você tem uma crise de liquidez. Ele é muito fácil de você explicar as características, até podemos explicar daqui a pouquinho, da crise aguda. O segundo é a crise crônica, que é o bear market, é a queda, entendeu? É a queda, fica 1, 2 anos caindo e sobe e tal. As ferramentas para tratar cada um desses padrões são totalmente diferentes. Para você gerenciar o padrão do bear market, você precisa ter caixa e você precisa fazer timing, você precisa escolher bons ativos, todo um manejo especial ali que vai fazer com que, na hora que essa crise crônica acabar e vier o mercado de alta, o bull market, você vai estar totalmente pronto e vai surfar o bull market porque você fez um bom trabalho na crise. Essa é a crise crônica. Tem um jeito certo de você encará-la. O segundo tipo de crise, que é a crise aguda, que em 2 semanas o mercado cai 40%, 50%, 3 semanas, essa daí, a única maneira de você proteger o seu portfólio de ações é com o seguro de carteira do índice. Tá. Não tem outro jeito. E ele tem características muito próprias. E você pode gastar 3% do seu patrimônio em risco, do seu patrimônio em bolsa ao ano, e você está 100% protegido, está tranquilo. 3%. 3% ao ano. Então, se vier um crash, você está tranquilo, super protegido. Eu acho que compensa. Por quê? Porque isso te permite aumentar a sua exposição em bolsa. Tá. Então, ao invés de ter 30, você pode ter 40, 50, 60, fazer time, e não só isso. Na medida que você tem 60%, 70% do seu portfólio em bolsa, você pode fazer o tal do dividendo sintético. E o dividendo sintético te permite um retorno de pelo menos 10%, 12% ao ano a mais, além do portfólio de ações. Isso é bizarro. Então uma coisa paga a outra. Então você é capaz de pagar o seu seguro de carteira fazendo o tal do dividendo sintético. Poxa, mas não é tudo opção? Como é que uma opção você vai ganhar dinheiro e vai pagar a outra? Porque o dividendo sintético, você vende opções dos papéis separados, mais caras. Tá. Então,
eu comprei Petro no 40, 1 quilo, eu vou vender 200, 300 opções. Não é 1.000. 200, 300 opções de Petro, 5% mais alto. Então, a 41, né? 5% de 40, de 50 a 51 e é 42. Então, a R$42 eu vou vender uma call. 200 ou 300 calls. Por quanto? Por 80 centavos, 90 centavos. Então, se o mercado ficar parado ou cair, eu ganho esse dinheiro. Se o mercado continuar subindo, for para 45, 50, 60, eu só vou ter que entregar 200 ações e vou continuar com 800. Certo. E tá tudo certo. Então, o dividendo sintético é uma maneira de você manejar os seus lotes para você sempre ter ações para continuar surfando a alta, para você ter a opcionalidade de ganhar nas grandes altas e também você vender puts e ter dinheiro, ter caixa, ter condição de comprar aquelas ações. Então, se você faz o balanceamento dinâmico ali, faz o dividendo sintético ali, ganhando e vendendo opções de 80 centavos, 90 centavos, e você está comprando opções de 1, 2 centavos, por mais que seja uma quantidade maior, então você tá tranquilo ali, porque o que você vai ganhar com o seu dividendo sintético paga tranquilamente aquilo que você vai perder, gastar com o seu seguro. E, cara, Boa. se você tiver bons indicadores, inclusive, e você tiver vendo que a chance de um crash, de um colapso aumentou, aí você pode aumentar a sua mão no pozinho. Então você sempre vai ter o tal do pozinho, só que quando as condições tiverem ideais, aí o meu objetivo é ter 3% do meu patrimônio em pozinho. Se as condições todas convergirem, eu quero ter 3% do meu patrimônio em pozinho. Por quê? Se o pozinho multiplicar 1000 vezes, o meu patrimônio multiplica 30 vezes nesse evento. É bizarro. Bizarro. Mas Bizarro. deixa eu te falar um negócio. É isso mesmo, é multiplicar o patrimônio 10, 12, 15 vezes num evento desse. O patrimônio inteiro investido, não é só o pozinho. Não é só o pozinho, é tudo. Tudo. Nossa. E deixa eu te falar, mas, cara, a gente sabe que, por exemplo, se fala muito em crise. Sim. A todo momento, por exemplo, você pode ter terminado o Covid agora, bolsa recuperando, respirando. Ali, 2020 mesmo, mal acabou a crise do Covid, já tem gente falando de outra crise, etc, enfim. Como é que você... Como que o cara filtra, basicamente, quando a gente pode estar... ou como ele identifica quando pode estar próximo de uma crise ou não? O que você usa? O que você faz? Faz bastante sentido, assim, é bem simples de entender. É mais fácil entender isso do que é uma opção. A gente vai farejar as fragilidades. Então não é que eu estou prevendo que o movimento vai acontecer. Eu estou prevendo que a fragilidade está se acumulando a um ponto de que já está propício. Não necessariamente vai acontecer. O fato é o seguinte, você nunca vai ter um crash ou um colapso se a volatilidade estiver alta e se as pessoas estiverem falando de crise. Então, quando tiver o assunto for crise, não tem colapso. Pode ter bear, tá certo? Mas colapso não tem. O colapso, ele é um blow off top. Ele é uma explosão de um topo. Então nós tivemos em 29, nós tivemos em 50 e pouco, em 74, em 87, em 98, em 2000, em 2008, em 2020. Nós tivemos mais ou menos uns 8 eventos desse na história, 8, 10 eventos desse na história, com todas as características, e são sempre muito parecidos. Normalmente vem depois de um ciclo de alta de juros, então o ciclo de alta de juros ele traz primeiro uma queda, mas depois, quando o juros está para cair, o mercado começa a se animar e começa a subir, que é o que a gente está vendo agora. Normalmente a volatilidade está extremamente baixa, o que é ótimo, porque o pozinho fica muito barato. Porque quanto mais baixa a volatilidade, mais barato é o pozinho. Sim. Então, quais são os fatores para a gente reconhecer que existe uma maior probabilidade da gente ter um crash, um colapso, que é raro? Então, primeiro, a volatilidade cai muito. Segundo, você tem um otimismo. Normalmente um crash, ele vem depois de um otimismo, vem depois de uma mania, né? Outra coisa,
Cara, então Bitcoin, eu fico pensando, Bitcoin Jesus amado. Hein? Me pergunta de Bitcoin aqui, depois que eu terminar isso aqui, Agora, eu vou dar minha opinião de Bitcoin. Pode deixar, vou até deixar aqui. Então, o primeiro é isso, todo mundo tá otimista, animado, Lamborghini na rua, volatilidade lá embaixo, valuations esticados, então, normalmente valuation, PL, tudo muito esticado, cenário de queda de juros, normalmente, inversão da taxa de juros. Nós estamos com 600 dias da taxa de juros invertida. O que é a inversão da taxa de juros? O juro americano subiu e agora todo mundo está querendo que ele caia. Quando o juro sobe, o juro curto fica mais alto que o longo. Só que isso é antinatural. O natural é que pegar dinheiro para um longo prazo custe mais caro do que para o curto prazo. Então você tem uma inversão. O juro longo está mais baixo e o juro curto está 5,25 lá nos Estados Unidos e o 10 anos está 4,30, 4,40. Então, tem essa diferença. Então, normalmente, depois que desinverte, você costuma ter esse tipo de evento. E a gente tem o nosso sinal de crise, que ele é medido com entropia. Entropia é a quantidade de energia acumulada no sistema. E aí a gente usa umas transformadas, usa física mesmo, é bem interessante. E esse é um dos indicadores mais importantes para a gente. Mas quando o resto converge, aí é perfeito. Por exemplo, em outubro do ano passado, nós tivemos o nosso sinal de crise apontando para uma chance maior, mas o resto das condições não estavam perfeitas. Então eu aumentei meu pozinho, mas avisei para o público. Falei, ó, provavelmente não vem colapso agora. Agora, em outubro, se vier o sinal de crise, nós estamos muito mais propício. Se vier em março de 25, mais propício ainda, porque quanto mais tempo leva que a energia vai acumulando, é que nem um elástico. Sim. Ele vai esticando, quando solta, ele tem uma potência muito maior. E normalmente o que acontece é o seguinte, você tem uma dissociação entre a expectativa e a realidade. A expectativa, a esperança das pessoas vai aumentando. O juro vai cair, a bolsa vai subir, a IA vai revolucionar, o emprego e tal. Ao mesmo tempo, a realidade vai degradando. Então você vê, hoje saiu o payroll, que é um dado de emprego lá nos Estados Unidos. Se você olhar, aumentou 100 mil vagas a mais do que se esperava. Pô, baita notícia. Mas você vê a taxa de desemprego, outras coisas, não é tão boa assim. Mas as pessoas veem como uma notícia positiva. Então, normalmente você tem uma separação entre a realidade, que vai caindo, o fundamento, o real vai caindo, e a expectativa vai subindo. E aí você tem um evento de quebra de expectativa. Então, a Covid foi perfeita. A gente estava com muita energia acumulada, a gente estava propício a um crash. Mas a pandemia simplesmente foi um gatilho absurdo. Então, pode ser que a gente tenha esse estado, essas condições, mas não tenha um evento que quebre a expectativa. A gente brinca que é a baleia boiando, né? É a quebra de um grande banco, é uma quebra de uma instituição, é uma fraude descoberta, um país. Eu me lembro da Rússia em 98, foi muito interessante. E teve um fundo de uns prêmios Nobel de Economia de opções, foi o Black-Scholes, quebraram, né? O Black-Scholes, que é o nome da fórmula e tal, o Scholes quebrou nesse evento de quebra da Rússia em 98. Então sempre é um conjunto de fatores com uma energia acumulada muito grande que faz com que o mercado caia enormemente. E esse é o maior risco para o portfólio de uma pessoa. Por quê? Se você perdeu 50%, você precisa de 100% para você recuperar esse dinheiro. Além disso, normalmente esses crashes acontecem em situações em que a economia está mais fragilizada e que o cara pode perder o emprego, ele pode se separar, ele pode querer trocar de alguma coisa e o dinheiro dele está preso lá, ele perdeu seus 50%, 60% do dinheiro e aí muitas vezes ele vai ter que marcar mercado ali e sair. É um efeito dominó gigante, né? Porque essa estatística que a gente faz que a bolsa no longo prazo dá dinheiro, ou deu dinheiro, é só para prazos muito longos. Sim. Se você tiver que sair no meio da série histórica, porque você perdeu péssimo, o emprego, né? Você não vai ter o mesmo retorno do resto das pessoas. Boa. Me lembra muito o caso as histórias dos fundos, né? Que obviamente vão incentivar isso, né? Pô, muitas vezes a nossa bolsa tá caindo aqui, o pessoal fala, mas cara, mas para de cair não, aí saem os números dos fundos, né? Pô, resgate recorde, resgate. Pô, o cara tem que realizar a posição para poder integralizar a cota do cliente. E né? as quedas, elas têm um movimento, e as altas também, de alto reforço, né? A queda
principalmente rápida, ela acaba gerando um monte de stop, esse stop acelera a queda dá pânico, e aí o cara que vai pagar a conta lá no final é o mesmo cara que comprou lá no topo, lá em cima. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, ele comprou Vale acima da máxima histórica. Mas como? Porque ele Opção? comprou no aftermarket. Ai, Comprou no caralho. after, no dia que o Brasil recebeu o investment grade, em 2008. Em maio, sei lá, 31 de maio, 28 de maio, coisa assim. Foi a máxima do Ibovespa, foi a máxima de tudo, foi a máxima da Vale, só que ele ainda comprou no after. O preço dele era maior do que o histórico todo. E nunca mais recuperou. Nunca Não. mais recuperou. Vendeu? Eu não sei, nunca mais vi o cara também. Mas- Caio Chatara, se estiver por aí, manda uma mensagem Pô, pra gente Caio, o saber. cara te expondo aqui, tá vendo? É, eu sempre conto, a história é muito boa. Ele é um método estatístico hoje. Que história detona. maluca é muito essa, boa. né? Pô, é cada coisa. Mas é o que eu falo. Sabe quem passa por isso? Quem toma risco, cara. Quem toma risco muito grande. Esse negócio que Toma eu falei, risco. 30% é a mágica, cara. Ah, Roxa, eu não quero pozinho, não quero me meter com opção, não quero. Não, então faz menos de 30%. Pô, não tem nada. Na paz. É minhas vendas de put de Bitcoin, por exemplo. Ah, tem um Bitcoin. E o Bitcoin? Então, você falou, pô, a euforia. Cara, a euforia do Bitcoin parece que é infinita. Sim. Porque assim, a tristeza dura 8 meses. É. E nós aí? marcamos um debate com o 38, né? Eu e o 38, né? 3 oitão? É, o Renato, é. Sério? É, e o Renato falou, nossa, professor Rocha, meu professor e tal. E ele falou que, vamos lá e tal. Eu acho que eu sou, talvez, a única pessoa que seja capaz de trazer uma tese que seja contra o Bitcoin, né? Ou contra uma parte do que os maximalistas acham. Tá. Mas voltando para minhas vendas de put, para eu amarrar tudo. Hoje, quando o Bitcoin cai muito e eu já tô com o limite ali meio coberto, cara, dá vontade de eu vender mais um lote e eu não vendo, cara. Não vendo. Por quê? Porque não tá no plano. Entendeu? E eu vou agradecer quando der alguma coisa errada. O Bitcoin. Quem já usou Bitcoin? Pra que serve o Bitcoin? Ah, cara, tem várias. Você já usou Bitcoin? Tem várias. Já usei. Pra quê? Já usei. Especular, Não. pra comprar NFT. Especulação também, que se cair fora na hora certa também. O universo Bitcoin. NFT é só. Bitcoin. Agora, tipo, o que mais serve? Mundo real. É só negar imposto. Mundo real. Só negar só imposto. negar. Então, assim. É tipo, ó, você tem 1.000 contas aí, vai passar pra sua conta. Não, manda Bitcoin. Então, Você pronto. o Bitcoin, eu ia em eventos muito grandes, quando as pessoas ainda me chamavam, e eu perguntava isso, falava assim, quem tem Bitcoin? Aí todo mundo levantava a mão. Eu falei, quem usou Bitcoin nos últimos 6 meses? Não, você só usa pra sonegar, na moral. Duas, 3 pessoas. Então, mas aí é melhor ter um offshore, sinceramente. Não, é lógico que Que é o mesmo lugar que o corrupto tem a eu- conta dele também. Nunca. As Exato. offshores, ó, essa dica. Não que eu tenha lá, teve incentivando ninguém. A offshore nunca vai acabar. Porque o mesmo cara que é o corrupto, ele tem a conta lá, do lado da tua. É. Então não tem jeito. É o dinheiro onde todo mundo tem dinheiro, é na offshore. Aquilo ali sim não vai colapsar. Ó, antes de você continuar. Quem tá acompanhando a gente pela primeira vez, todo mundo que vem aqui de cripto, eu subo na cabeça. Tipo assim, eu encho o saco. Sim. Por quê? Cara, porque Bitcoin pra mim é o negócio mais insano que existe, assim. Não faz sentido algum. E todas as teses que já foram utilizadas estão caindo por terra. Pra mim, uma das maiores, inclusive, caiu por terra depois do crash. Não, Em 2020. Que? Eu tô falando NFT, cara. Que NFT, mano? Olha a minha cabeça, caralho. Deu Depois um do branco quê? aqui agora. Tá falando do NFT? Não, cara. Mas eu vou falar do Bitcoin, você vai lembrando. Que foi aprovado pela SEC. Os ETFs. Os ETFs. Isso, a descentralização. É Eu falo, lindo. não esquece. É Os lindo. caras ETF querem dominar lindo. isso aí, os caras vão dominar isso. ETF de Bitcoin vou te falar uma coisa, é uma coisa mais poética que existe. E você vê o cara da BlackRock falando bem de Bitcoin e o maximalista Safado. defendendo o CEO da BlackRock. Safado. É muito engraçado. Isso tudo é muito engraçado. O fato é o seguinte, o senhor Nassim Taleb era a favor do Bitcoin, tinha Bitcoin, libertário, eu sou economista austríaco a minha vida inteira, vou gravar um curso com o professor Marcelo Andrade, inclusive, sobre economia austríaca, história da economia e tal. Então, sou totalmente contra o governo, quero que o governo seja o mínimo, adoro o Milei e tudo mais. Mas o fato é o seguinte,
O Nassim Taleb, depois que veio o crash, ele ficou injuriado com o Bitcoin, porque ele achou que ia proteger da queda. E aí ele chegou à conclusão que o Bitcoin não protege de grandes quedas do mercado. E aí ele começou a estudar para valer. E aí ele fez um paper que é o Black Paper. Tem o White Paper, que é do Satoshi, Uhum. e tem o Black Paper do Nassim Taleb. E nunca ninguém me refutou nesse paper. Então não tem gênios. Tem cara de 300 de QI no Bitcoin. Leia o paper e refute. O Urich, meu amigão. Mas foi lá, o Taleb fez um paper falando que o Bitcoin não serve mais. Aí o Taleb mandou, fucking idiot, e bloqueou ele. O Taleb bloqueou o Urich. Ele faz isso, ele manda os caras, ele chama de fucking idiot, todo mundo. Por quê? Porque você só responde ou questiona um paper com outro paper. Tá certo? Então vai discutir, escreve um paper acadêmico, coloca lá por que o alfa, que é o coeficiente de cauda do Bitcoin, vai mudar. Que é o que está dizendo o Michael Saylor, entendeu? O Michael Saylor, o cara pegou dinheiro na sociedade, bilhões, colocou tudo em Bitcoin. Esse cara tinha que ter um argumento. Não tem nenhum argumento. Nenhum. O fato é o seguinte, as propriedades matemáticas do Bitcoin fazem com que ele seja um ativo altamente especulativo. E ele tem uma propriedade estatística que a gente chama de lei da potência. Ele tem a cauda muito longa. Ele tem uma cauda, ele vai para a cauda. O que significa isso? Significa que o S&P ele tem um coeficiente de cauda, um alfa, de 3,2. E aí ele tem esse padrão de volatilidade aí 10, 15% ao ano. 20, 25, às vezes fica mais doido. O Bitcoin, ele tem, às vezes ele chega a 70% de vol ao ano, ele tem 40%, 50% de vol ao ano em média. O fato é o seguinte, quando os ativos líquidos, quando os ativos especulativos caírem, é da natureza que ele caia mais, é da natureza. O S&P, por exemplo, se você pegar não é o S&P, o Nasdaq, se você pegar o Nasdaq multiplicado 3 vezes, que é um ETF lá, do QQQ lá, e você comparar a variação dele com o Bitcoin, é quase igual. É quase igual. Então, o Bitcoin se comporta quase igual ao Nasdaq multiplicado por 3. Isso significa que se no crash a gente tiver queda de 60% do Nasdaq, o que é de se esperar do Bitcoin? Nossa Senhora. Uma queda de 90%. Tranquilamente uma queda de 90%. Não dá para esperar menos do que isso do Bitcoin. Agora, com uma queda de 90%, num cenário em que a sociedade está colapsando, conflito, a galera não usa para nada, é colecionável, vai ter o mesmo efeito das Lamborghini, dos Rolex. Nenhum, vai servir para nada. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas vão abandonar o Bitcoin em algum momento, que elas vão achar outra coisa para especular, e aí vai depender de como é que vai estar a sociedade. Ou, no mínimo, ele vai cair 90%, que já exige uma alta de 800% para recuperar. Então, assim, eu acredito que o Bitcoin é um ótimo ativo para especular, eu acredito que ele deve passar moleza de 100 mil dólares. Moleza. Eu acredito que a gente vai ver muita Lamborghini, muita festa, muita esbanjamento, mas eu acho que quando a gente tiver a grande crise de liquidez, o Bitcoin vai cair 90%. E aí, esse argumento de que os novos senhores do mundo serão quem tiver Bitcoin, porque ele vai valer de colateral e bababá, e o dólar vai acabar, isso eu posso passar 20 horas discutindo, e ninguém vem conversar comigo. Entendeu? Os caras me deixam isolado, porque não tem argumento. Não tem argumento. Então, Cara, eu sei, mas as pessoas precisam ter na sua mente esse cenário, que é possível que numa crise de liquidez, num grande crash, o Bitcoin caia 90%. E vai gerar um impacto muito negativo. Deus me deu uma grande oportunidade. Eu não acho que é por acaso. Eu estava lá, muito perto do cara do Fazenda Reunidas Boi Gordo. Quebrou lá no final da década de 90, começo da década dos anos 2000, que você investia em boi, arroba, ganhava 20%, 30%. O cara era meu cliente no Bradesco. E eu atendia ele. E uma vez eu fui com o meu diretor lá e ele fingiu que comprou um avião no telefone. A gente tava entrando, ele... 30 milhões, fechado, não sei quem e tal. Aí ele, comprei um Gulfstream de não sei quem e tal. Eu e meu diretor.
Quando saiu, meu diretor ligou para um cara e falou: você conhece tal pessoa? Conheço. Pergunta se ele vendeu um Gulfstream pro Paulo Roberto de Andrade. Não tinha vendido. Então, eu percebi ali 2 anos antes de dar o negócio que aquilo era picaretagem. Depois, quando eu fui morar em Brasília, o meu sócio era o Mário Rubens Moraes de Albuquerque Lima, o Marião. O Marião, o pai dele era o maior investidor da Avestruz Master. Nossa, Avestruz cara, Master. que tem gente em Minas. Começou no comecinho, ele entrou no comecinho, cara, ganhou muito dinheiro, muito, muito. E eles estavam junto ali, então pra eles, até que, digamos assim. Mas eu fui lá na fazenda, num almoço, Mercedes pra todo lado, chapelão, em Goiás, lá perto de Goiânia, lá. E fui na fazenda, e aí ele, compramos não sei quantos mil alqueires lá no estado do Pará, não sei aonde lá. Eu falei, cara, vocês estão fazendo especulação imobiliária ou vocês criam avestruz? Fiz uma pergunta. Aí a cunhada do Marião começou a cutucar ele e falar, pô, esse cara é desagradável, Cara tá aqui chato. questionando. Cara que nem eu chato. no evento de Bitcoin. Pô, o cara questionando os negócios, vamos ser felizes, vamos tomar um champanhe. E aí eu tomei champanhe lá e falei pro pai do Mário, falei, no dia que voltar o primeiro cheque, você me avisa. E passou 2, 3 anos e voltou. Então, assim, é um Ponzi, o Bitcoin é um Ponzi, mas as pessoas não sabem disso. Não é que o Michael Saylor acorda e fala, puta, vai colapsar, eu vou quebrar, vai quebrar. Não, nem muito menos o Renato, que dá pra ver que ele é um cara que, pô, super cristão que nem eu e corre atrás e, pô, gosta da ética, economia austríaca e tal. Mas as pessoas, se elas assentarem que existe pelo menos 10% de chance de que o Bitcoin dela vire nada, ela precisa se proteger de alguma maneira. E a proteção, sabe qual é? Seguro de carteira. Mas você vai comprar opção de Bitcoin? Não. Você vai comprar o quê? Do S&P. Boa, não, boa, gostei, claro, gostei. Porque quando o Bitcoin colapsar é porque a sociedade, nós vamos ter um colapso de liquidez, o sistema todo, vai faltar dinheiro. O Bitcoin é um ativo especulativo, ele depende da liquidez. Então, quando acabar a liquidez, vai acabar a liquidez no S&P, no Nasdaq, em todos os lugares. Se você comprar o pozinho a vol do S&P é 12 ao ano, cara. O pozinho de S&P é super barato. A vol do Bitcoin é 50, 60. Então você especula no Bitcoin, faz dividendo sintético. Cara, dá pra fazer 40 ao ano de dividendo sintético no Bitcoin. 40, 50. E, cara, compra o seguro no S&P. Entendeu? Aí dá. Boa, massa. Aí dá. Curti, cara. Bom, legal, hein? Essa aí é boa. Pô, legal. Você fica atento aí, tem viu? Tem o curso. Bitcoiner. Opções de Bitcoin. Fica atento aí, viu, Bitcoin. E assim, eu falo por mim que eu tenho Bitcoin na carteira, tá? Claro, eu também. Eu tenho, assim, claro. e assim, mas, assim Exato. como eu comprei a porra do macaco, que era uma porra do NFT, enfim. Eu lembro bem dele. Enfim, só que o macaco durou pouco, o Bitcoin tá durando, hein? Você passou pra frente ou você? Passei pra frente, passou 2 semanas. Cara, passou 2 semanas. Parei e pensei, puta, mas vendi mal pra cacete. Porque, tipo, eu vendi com 100% de lucro. 2 semanas depois, eu estaria com 200% de lucro mesmo. Eu falei, cacete, eu falei, mas que caralho, velho. Eu vendi na hora errada. Cara, passou mais 2 semanas, deu novembro. Eu lembro direitinho, novembro de 2022. Inverno cripto. Cara, até hoje, nunca mais. Não voltou nem no preço que eu comprei. Vou dar um exemplo muito emblemático, assim. Em 1990, nós tínhamos um presidente chamado Collor que confiscou a poupança. Então, todo mundo que tinha título público, poupança, CDB, tudo foi confiscado. Então, você só tinha direito, sei lá, hoje seria R$2.000, R$3.000, uma coisa a R$5.000, uma coisa mínima, o resto ficou confiscado. Quando isso aconteceu, o Ibovespa caiu tipo 80%, 70%. Todo dia o Ibovespa abria com um limite máximo de queda, tinha um negócio no limite e fechava no dia seguinte. E antes passou uma semana fechada. O carro mais legal do Brasil nessa época era o Cadete GSI conversível branco. Esse carro era extraordinário, né? 2, 3 anos antes tinha sido o Escort XR3 conversível, sim, da novela Rock Santeiro, e também o GTI azulzinho. Pô, aquele GTI azulzinho era demais. Filé. O fato é que esse carro, o Cadete GSI branco conversível, custava 70 mil dinheiros antes do crash.
antes do confisco. Cruzeiro novo, eu não sei que dinheiro que era. O fato é que depois que teve o confisco, 2, 3 semanas depois, o mesmo carro estava 15 pratas. 15. De 70 para 15. Vai acontecer a mesma coisa com Rolex, vai acontecer a mesma coisa com Lamborghini, com Porsche. Pode ter certeza. Em 2, 3 anos vai ter cara vendendo o mesmo Porsche que ele pagou 1 milhão por 200 conto. Mas você acha que ele vende porque ele tá precisando? Pra pagar a comida. Ponto. Pra pagar Boa. a comida. Vai vender Boa. porque não consegue pagar Boa. o A empréstimo. principal diferença que eu vejo entre Rolex, Lamborghini, etc. e Bitcoin, por exemplo, é que pouca gente tem. Bitcoin qualquer... Não, o Rolex, depois ele vai subir de novo, o carro clássico também, tudo vai subir de novo, não E tem o Bitcoin problema. sobe de novo? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu acho que a acho que não, solução cara. pro capitalismo passa por blockchain de alguma maneira e tal. Concordo. Mas a questão do Bitcoin é que ele é oco. Não tem nada dentro. Tá certo? Ativos são ativos. Tem o CDB, o que tem lá dentro? É uma dívida do Itaú, o Itaú te deve, Sim. ele vai te pagar 100%. Tem e tal. fundamento, cara. Tem um ativo. Total. Uma ação tem um ativo. A cota de um fundo é uma cota de um fundo, é um ativo, tem alguma coisa. O Bitcoin não, ele não tem nada dentro. Então ele não tem valor intrínseco. Ele não tem valor por ele mesmo, porque ele não gera renda, ele não gera receita, ele não só não gera receita, ele não tem valor intrínseco, ele não tem nada dentro. Porque ações de uma empresa de tecnologia também não tem dividendo, mas tem o potencial dela disruptar, ela tem opcionalidade. O Bitcoin só dá dinheiro, alguém só ganha dinheiro com Bitcoin se alguém comprar mais caro. Sim. Ele não gera renda, ele não faz um papel para a humanidade. Outra coisa, mas no conflito da Ucrânia com a Rússia, pessoas se salvaram porque usaram usaram Bitcoin, cara. Que conversa é essa? O cara usou o Visa, o cara usou o Swift, velho. O cara usou o cartão de crédito. Você acha? O cara comprou um carro no meio da guerra com Bitcoin. É história. Outra coisa, essa negócio de custodiar, cara, eu não sei vocês, bicho. Mas pelo amor de Deus, você tem que ter um cofre, você tem que ter um negócio no papel, você tem que ter um negócio no ferro, você tem que decorar, não pode ter um enchente, é muito complexo. Então, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes ter uma conta e queima. 1000, 10.000 vezes ter uma conta e queima. É claro, e quem tem pouco dinheiro? Pô, quem tem pouco dinheiro, não dá pra... Esse que tem pouco dinheiro, aí sim que não dá pra ter 100% em Bitcoin. Sim. Então não é verdade que o Bitcoin é o dinheiro de Jesus Cristo, que vai salvar todo mundo, que é a última solução. O dinheiro de Jesus Cristo. Provavelmente não. Então agora eu vou dar um argumento a favor do Bitcoin, que é o seguinte, mercado negro. Pode falar mercado negro? Mercado paralelo? Sonegação de imposto, que a gente tá falando aqui, por exemplo, né? Lavar dinheiro, enfim. Mas, pô, não é a solução do capitalismo, não, então. Acho que não, né? Solução de porra Obviamente nenhuma, né? não é. Solução. Então, assim, problema, sempre vai ter aquela liquidez mínima. Agora, o pessoal usa outras moedas também, né, pra fazer. Tipo, a chinesada, elas usam outras moedas, né? Solana, eu não sei o nome delas. Sim, tem várias. Eles usam outras, né? Não usam exatamente o Bitcoin. Sei lá, enfim. Então, assim... É a modinha da vez, mas um portfólio diversificado, barbell, ainda é o melhor jeito de investir. Boa. E aqui, cara, falando de novidade, né? Você tinha falado lá que tava pensando em criar um portfólio lá de robô lá da Smart, enfim e tal. Você já começou a usar a ferramenta deles? Já comecei. Você entendeu lá Eu entendi porque eu estudo Quant desde 2002. Tá. Em 2002 eu falei, pô, o futuro vai ser Quant. E ainda não... O meu futuro ainda não chegou, eu não consegui abrir um fundo grande Quant mesmo, vou conseguir um dia, ou me associar a algum fundo legal de Quant. Eu estudo muito e gosto muito de Quant, e acredito bastante naquilo, tá? Aquilo ali tem fundamento. Basicamente, você vai escolher um portfólio de robozinhos que vão ficar fazendo operações de day trade no índice futuro, operações complementares, e esse conjunto de robôs, ele tende a convergir para você um retorno bem significativo, bem interessante, e o mais interessante é que ele só usa garantia, né? Ele só usa margem porque ele faz day trade e ele não tem variação, gap de abertura, gap de fechamento, então você não... Ele é totalmente... descorrelacionado do seu portfólio. Então, quem tem um portfólio
um portfólio antifrágil, por exemplo, que é o portfólio que eu ensino. Ele tem 4 passos. O primeiro é diversificação barbell. Então você tem que diversificar em classes de ativos distintas e, inclusive, extremas. Então, é muita bolsa, muito CDI e nada no meio. Então, segundo é o balanceamento dinâmico. O terceiro é você buscar valor, é você buscar indicações, fundamentos, sinais para que você possa investir melhor. E o quarto é adicionar aquilo que a gente chama de convexidade. É ter um portfólio de robôs fazendo day trade, complementares, que quase não geram volatilidade na sua cota e no longo prazo vão te gerar um retorno descorrelacionado do seu patrimônio, é uma maneira fenomenal de você maximizar o seu CAGR, maximizar o retorno composto do seu capital, que é a maneira de você ganhar dinheiro, é compondo o capital. Então, eu já tô com alguns simulados lá, alguns robôs simulados, e a minha ideia é daqui a pouquinho, inclusive, começar para valer mesmo no meu portfólio 2 ou 3 robôs daquele. O fato é que no começo, alguns anos atrás, era complexo. Por quê? E eu me lembro muito bem, fiz muito disso, fiz muita consultoria. Tem um amigo que vive de robô de FX, ele era médico. Faz 15 anos que eu ajudei ele, hoje ele ganha milhões de dólares mesmo no FX. O fato é que uma pessoa comum, um investidor comum, um trader comum, ele não tem condições de fazer a programação e de escolher setups e conjuntos de robôs de uma maneira adequada que vão gerar essa curva de ganho, que vão ter essa relação de risco-retorno positiva, que é o quê? O risco baixo e a possibilidade de retorno alta. Então, o que o pessoal da SmartBot fez foi o seguinte, eles pegaram os maiores profissionais, vários sócios lá ganham muito dinheiro, são muito profissionais, e aí eles têm alguns combos de robôs. Você escolhe 2, 3 robôs, são complementares. Porque basicamente o mercado tem 3, mas basicamente 2 tipos de regime. Ou o mercado está retornando à média, ou o mercado está descontinuando. Tá? Isso serve para tudo. A opção para fundamento, balanço, informação macroeconômica ou análise técnica. Ou o cara sempre está comprando porque ele acha que caiu demais, ou ele está comprando porque acha que agora vai subir porque rompeu um indicador lá e tal, e alguém tem uma opinião inversa lá e por isso que sai negócio. E aí, o interessante dessas composições de robôs da Smart é que você tem um robô ali que se beneficia mais do zigue-zague, do retorno à média, você tem um outro que faz só as agulhadas, você tem um outro ali que fica no meio do caminho, que era o terceiro regime, seria ali o meio do caminho. Então, você combina esses robôs, a maioria das pessoas que operam índice hoje perdem dinheiro, estão estopando ou estão fazendo hedge, e aí essa comunidade que ainda é muito pequena de early adopters, que eu entrei e estou curtindo muito, se aproveita dessa ineficiência do mercado. Por quê? Cara, muitas das vezes ele vai cair 50 pontos, subir 50 pontos sem motivo nenhum, e um dos robôs vai estar capturando lá, e o outro vai estar esperando um sinal de uma porrada, e aí quando vier a porrada, talvez aquele do zigue-zague perca um pouco, mas o da porrada compensa, e no conjunto você tem uma coisa que realmente vai acelerar o crescimento do seu patrimônio. E é legal também porque, a gente que é homem gosta de equipamento, gosta de trade, gosta de emoção, mas não é aquela coisa de acordar 4 da manhã para ver como é que tá a bolsa da China. Eu já fiz isso muito, você também? Então, tá louco. É outro tipo de coisa. É um sistema em que você vai fazer avaliações e melhoras a cada 3 meses, 6 meses. Então, é um sniper. Você tá na trocação de tiro, só que você tá ali com equipamento muito mais automatizado, especializado, quant. E, cara, os caras têm um grande mercado, eles têm bastante cliente porque eles foram os únicos que conseguiram se consolidar nisso, porque eles operam mesmo e ganham dinheiro mesmo. É a analogia que eu gosto de fazer, né, do time de futebol. Né? Você tem um goleiro, você tem um zagueiro, você tem um meio de campo, você tem um atacante, enfim. Onde todo mundo junto forma um time que é vencedor. Perfeito. Né? Eu acho que essa questão do portfólio de robôs, e principalmente aquela ferramentinha lá, aquela matriz de correlação e tal, que ela ajuda pra caramba. E assim, muito legal. Você que é investidor, trader,
você vai ver todas as instituições vão começar a te oferecer ferramenta de IA, ferramenta de execução, ferramenta automatizada, ferramenta de trade. E, gente, isso é uma ciência. É muito mais difícil que fazer o ChatGPT, muito mais. Porque o mercado, ele tem uma característica que a gente chama de não estacionalidade, que é o quê? Os padrões mudam, que nem as dunas do deserto. Por que que o padrão muda? Porque a gente mesmo muda o padrão. Se você faz uma previsão usando os sistemas para prever uma turbulência no clima e diz, olha, quarta-feira tá chegando uma frente fria, bababá, pode chover. Beleza, você não interfere na sua opinião, você não muda a opinião tá lá, ela tá de fora, certo? No mercado financeiro, se você acredita que vai cair na quarta-feira, você vende na segunda e todo mundo vende na segunda. Então as próprias previsões, elas deixam de fazer sentido, porque ao prever você muda. Então existe esse coeficiente de incerteza no mercado muito grande, que faz com que robôs muito mal feitos, usando uma ciência ruim, mal feita, que é o que as pessoas estão tentando fazer por aí, fique velho muito rápido. Então ele só funcionou no passado. Então a maioria das pessoas que oferecem robôs aí são robôs que são bons no passado e simplesmente perdem totalmente a eficiência com o passar do tempo. Boa. Ficam velhos. É isso. E é o que a gente mais vê mesmo. É. Ô Roxo, pra gente poder chegar pros finalmente agora, de fato, indica pra gente 3 livros. Pode ser de qualquer coisa, pode ser do Taleb, pode ser da Bíblia, pode ser do mercado, pode ser o que você mandar. Perfeito. Acho que o primeiro, né, eu acho que é a obra do Nassim Taleb. Então eu vou falar da obra toda, então você leia o que você conseguir. O ideal é que você consiga começar pelo primeiro livro do Taleb, porque senão, se você começar pelo Skin the Game, que é o, digamos, o penúltimo, você vai acabar, o conteúdo vai ficar muito hermético para você. Tem conceitos lá que ele explicou 2, 3 livros atrás, que você não pegou, você não sabe, então tudo aquilo é grego, né? Então você precisa começar pelo Iludidos pelo Acaso, que é um livro de 2003, que é o livro mais de trade, mais divertido, é muito legal, vale a pena. E aí na sequência você vai pegar a lógica do cisne negro, Antifrágil, Skin the Game, e agora ele tá lançando um novo de política, que chamava Da Política, agora chama Pedra Lídia, uma coisa assim, que ele não lançou ainda, tá para lançar. Agora, a grande obra dele, que vai ficar para a história mesmo, e que vai mudar a história da matemática e da estatística, se chama SCUFT, que é Statistical Consequence of the Fat Tails, as consequências estatísticas das caudas gordas. É só matemática, só notação. É o livro inteiro de matemática. É o adendo técnico da obra filosófica dele. E o Taleb é filósofo, ele é uma obra filosófica. Então, assim, é extraordinário, vale a pena e vai te ajudar a ganhar dinheiro na bolsa. Porque tem muita gente muito prática, né? Não quero, me dá como é que eu compro, o que eu vendo, Exato. Filosofia e tal. Mas o Iludidos pelo Acaso precisa, porque ele vai te fazer aprender a pensar direito. Boa. Então, primeiro a obra do Taleb, começando pelo Iludidos pelo Acaso. Depois, eu acho que talvez pode ser Um Homem para Todos os Mercados, que é um livro de mercado muito bom, que eu gosto muito. Um Homem para Todos os Mercados, ele é de um trader, foi muito importante, chamado Edward Thorpe. Thorpe é aquele cara que ganhava no 21 lá no cassino, do filme Quebrando a Banca. Lembra que tem Sim. como é que é? O Kevin Spacey, né? Sim. É o ator. Então, ele faz o papel do Thorpe. O Thorpe, em 63, escreveu um livro, How Bet the Dealer, como você quebra a banca no cassino com o jogo do 21 contando carta. E aí, ele quebrou os cassinos mesmo, os cassinos tiveram que mudar de regra. E aí ele teve tentativas de assassinato, umas coisas assim. Aí ele desistiu dos cassinos em 65 e falou, vou pro maior cassino do mundo. Qual que é? A Bolsa, claro. Sacanagem. E aí ele estudou, aprendeu tal, e aí ele desenvolveu um Black and Shows dele, usando um trabalho lá da década de 30, 40 e de 1900, que é do Bachelier. E aí ele ganhou muito dinheiro, montou um fundo, o fundo dele deu mais de 30% ao ano durante vários anos, e aí ele escreveu um livro chamado How Bet the Market, que ele explica como bater o mercado. E aí o Black e o Shows pegaram o livro e escreveram um trabalho acadêmico e escreveram o negócio dele lá na academia, lá em Chicago, e ganharam o prêmio Nobel. Mas quem realmente desenvolveu boa parte dessas coisas foi
O Thorpe. E o Thorpe também é o cara do critério de Kelly. O Kelly era um cara que trabalhava do lado do Thorpe. Eles trabalhavam no mesmo lugar, num laboratório de matemática, ciência e tal. E então o Thorpe conheceu o Kelly, que era um físico, e o Kelly fez esse critério para saber quanto apostar no 21. Então, se você sabia que tinha muita carta alta nos baralhos, porque era antes de reembaralhar, de trocar baralho, era só 3 baralhos, era fácil de você contar carta. Se você sabia que tinha um monte de carta alta, você sabia que as suas chances eram grandes, então você apostava para não virar mais uma carta, senão você ia estourar. Uhum. Então, nesse momento, você apostava bastante, só que não podia ser mais do que 30% da banca. Então é daí que vem o critério de o Kelly. critério de Kelly. Que legal, cara. É. Que massa. Já foi 3? Não. 2, né? Foi 2. Cara, o terceiro eu acho que alguns sobre... pode ser a Bíblia mesmo, alguns sobre todos os caminhos levam a Roma, ou a fé explicada, alguns sobre catolicismo, cristianismo, Jesus Cristo. Bacana. Acho que vale a pena. Vale a pena. Eu voltei pro catolicismo faz 2, 3 anos só. Fui ateu muitos anos, depois fui estoico. É o caminho de todo mundo, aí vai procurando tal. Até que fui lá, me ajoelhei para Jesus Cristo lá e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que a única maneira de restaurar a sociedade é através do cristianismo, cara. Porque o mundo tá colapsando. E você viu a Europa como tá, né? 5 da tarde os caras ajoelham tudo no chão lá e ficam ajoelhando pra lá, tá bem complicado. Cara, eu concordo com você. E aliás, eu nem esperava que você fosse falar isso. Eu concordo com você. Bastante. Principalmente sobre essa questão da espiritualidade aí. Acho que legal. E é muito legal ver isso de um ateu, né? Foda, né? Isso. Falar de um ateu. De um ex-ateu. De um ex-ateu, né? Pô. Não, hoje eu sou católico, né? Uhum. Igreja, quase todo dia. Pô, que legal, cara. Tem um quadro aqui que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Porque o nosso último quadro é rápido, que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Você imagina como seja, né? Sim, senhor. Então vamos lá, então. Bate-Bola Jogo Rápido com o nosso amigo Luiz Fernando Roxo. Ô, Roxo, tem algum trailer que é a sua inspiração? Gene Simmons. Boa. É o cara do Medallion Fund, né? O maior quant da história. Sim. Né? Uma conquista marcante. Uma conquista marcante. Meu filho. Um forte aprendizado. Quebrar. Um arrependimento. Ter perdido muito tempo em balada. Boa. Puta, que cara, que eu tô curtindo pra caralho esse episódio. Aí o cara chega no arrependimento e não fala, não me arrepende de nada. Todo mundo que chega aqui e fala, não me arrepende de nada, fala, não, cara, vai. Abre esse peito aí, vai. Eu gastei muito da minha vida, dos meus recursos em balada, perda de tempo sem fim. Um dia marcante de game. Um dia marcante de game. Eu acho que pode ter sido esse crash aí, né? Boa. Acho que é dia 20, 21 de fevereiro de 2020. Boa. Março de 2010 eu também comprei um pozinho de Vale, de call, e multiplicou 100 vezes também, ganhei 100 mil reais. Caraca. Março de 2010. E um dia marcante de loss? Dia 8 de setembro de 2004. Eu comprei um lote no dia 6 de setembro de 2004, eu comprei um lote de opções de Telemar por 13 centavos. Feriado, morava em Brasília, montei a água em Brasília. Feriado dia 7, fui no forró, voltei de ressaca na sexta-feira, vou vender meu lote. Tinha acabado de mudar o lote de 1.000 para unidade. Eita. A gente estava acostumado a negociar 1 milhão. A gente fazia um asterisco era 1 milhão e mandava ver. Só que eu tinha comprado 1.000, não tinha comprado 1 milhão. Mas na hora de vender, eu pus 1 milhão para vender, cara. Juro. Pus 1 milhão para vender, o sistema... O CMA, não tem mais CMA, então posso até falar, não pegou o Fat Finger. Era uma ordem de 120 mil reais em 2004. Era grana E pra tinha um caralho. limite de 50 mil. Meu limite era 50 mil. Como é que o cara deixou passar a ordem? Entendeu? E eu fui no banheiro, o book não funcionou pra eu ver que, porra, minha ordem era muito maior que a dos outros. Eu ia ter cancelado. F8 lá. O que aconteceu? Quando eu voltei do banheiro, tava tudo verde, eu tinha vendido 1 milhão de opções. Eu queria ter vendido 1.000 opções. Meu Deus do céu, velho. Pior, eu avisei o Mário, que era meu sócio, sabe o que ele fez? Ligou na mesa da Ágora.
Porque na época do Bradesco, o que a gente fazia? Ligava, pedia para as outras corretoras cancelarem o negócio. Uhum. Era um mundo de cavalheiros na década de 90 e tal. O Marão ligou na Ágora, que era a nossa corretora, tinha 300 autônomos na Ágora. O que os caras fizeram? Tomaram na minha frente. A Telemar subiu, em 5 minutos ela subiu 3,5%. Eu perdi R$70 mil em 2004, em 5 minutos. Eu parei de comprar as opções a 27 centavos. 27 centavos. Cara do céu, 5 que minutos, pica cara. isso. Mas isso aprende muito, né? Quando você faz Demais, sistema, tá plataforma, louco. confirmação. Boa. E foi muito interessante. Interessantíssimo. A gente que tá aqui ouvindo achou super interessante. Imagino que você passou na hora, pelo amor de Deus. Né? Da forró, né? Você saca? O trader que não estopa é Burro. família. Família? Ah, família é a unidade essencial, é o átomo da sociedade, é a unidade essencial. E é a última defesa da sociedade também. Né? Porque Boa. todo mundo tá querendo acabar com a família. Boa. E como falou o Papa nessa semana, o Papa tá mandando bem, né? Falou, família é pai, mãe e filho. Né? Família que tem bicho no meio, 2 mães, 2 pais, isso não é família, lamento muito. Não faz filho, não é família. Polêmico isso, né? Hoje, então, é... Ah, mas o Papa tá falando. Se o Papa falou, né? É. Foi o Papa que falou, né? Ai, caramba, cara. Nossa, cara. Polêmico. E vocês sabem que eu gosto de polêmica, mas pensa num tema polêmico, é esse. Cara, mas a China tá com 1,5 de natalidade, entendeu? O Brasil tá com 1,5, os Estados Unidos também. A gente vai ter decréscimo de população. O Japão tá diminuindo a população. Por quê? Porque se não é um homem e uma mulher, não faz filho, não tem conversa. Nós vamos ser um monte de velho cuidado por robô, não vai ter criança, não tem jovem, cara. Você vai nos lugares aí, você não vê mais criança, bicho. Vai na Europa, vai na Itália, não tem criança. Aí um monte de imigrante, aquela imigração, aquele cara doido pra caramba e tendo um monte de filho, a sociedade está colapsando. Vamos falar de coisa boa. Deus. Vamos. Muito interessante, né? Porque eu fui ateu muitos anos, fazia piada e tal. E aí tive uma experiência transcendental muito legal em 2011, 3 de abril de 2011. Foi extraordinária. Mas mesmo assim, voltei a acreditar em Deus, mas eu só voltei para Jesus Cristo mesmo 3 anos atrás. Passei 7, 8 anos, fui no budismo, meditei, fiz isso, fiz aquilo e tal. Mas ir lá, ajoelhar, ver os pecados e tal, complicado. Cara, Deus é infinitamente grande para caber na nossa cabeça. Não cabe, a gente não é capaz de entender. Porque a gente é menor que ele. Sim, senhor. É. O Roxo fala umas coisas, tem horas, assim, né? Umas coisas que a gente... Você tem que parar um pouco. Pera aí, calma. Imagina Né? você entender a coisa infinita. Não tem como, nosso cérebro tem limitação, tem 30 Boa. centímetros. Boa. Não tem condição nenhuma. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda pro Índice Brasil, compra ou vende? Compro. Mas e o pozinho, caralho? Não, eu compro Tô também. brincando. É porque eu já tenho um pozinho. O IFR do Ibovespa tá 25. Cara. Nossa, Só aconteceu isso em 2020. Foi. 22 também. E aqui? E pro dólar, o SDBRL, compra ou vende? O dólar no curto prazo eu vendo. As pessoas acham que o dólar vai colapsar, né? Todo mundo diz que o dólar vai acabar. Tem muita gente que diz, né? Tem muito. Porque tem o muito. BRICS, porque a China, Sim. o Yuan. Cara, o dólar só vai continuar crescendo, cara. Infelizmente, porque as dívidas são feitas em dólar, cara. Então, assim, no curto prazo eu sou vendedor de dólar. Tá. Mas no longo prazo Compra. eu não fico vendido em dólar, não. Boa. Brasil. Cara, o Brasil é terra de Santa Cruz, cara, tem uma missão incrível, o Brasil tem uma grande missão, por isso que todo mundo sempre tentou acabar com o Brasil, desde o Marquês de Pombal,
o pessoal tá tentando acabar com o Brasil. O Brasil tem uma enorme missão. Se ele descobrir isso, se a gente conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, da juventude, que o nosso papel de como Terra de Santa Cruz é um papel muito importante para o mundo, e a gente perder esse imagem de vira-lata que a gente mesmo se coloca, eu acho que o Brasil, ele tem tudo, cara. Tem tudo. As pessoas são super inteligentes. Você chega no Brasil, você em um ano, cara, você vem do Japão, em 2 anos você tá cantando Raça Negra, cara. O cara vem lá do... É verdade, cara. O cara vem lá do Irã, radical. Chega aqui, cara, em 2 anos ele é Flamengo, bicho. Não tem conversa. O Brasil, cara, é o único lugar do mundo que as pessoas... Que o judeu é sócio do árabe, cara. É o único. Verdade. Bom, você vê, os caras vêm pra cá, o Flamengo, por isso que o país não dá certo, né? Mas nós pode ter chance de melhorar essa porra ainda. Ô, Roxo, quem é o galã do mercado financeiro? Renato Breia pode ser, né? Mas é que eu sou muito amigo do Henrique Breda, né? Boa. Então o Breda é muito bom. E um galã mais das antigas, o Cerise, né, cara? Como o Cerise é legal ler ele, né, cara? Como é libertador ler o Cerise. O Cerise é inteligente demais, cara. Inteligente da porra. O André, o tio André Esteves também é galã, né? Eu acho ele galãzão. Mas ele é mais... ele é mais aquele galã... Ele é mais reservadão, né? Ele é mais na dele ali. E a musa do mercado financeiro? Musa do mercado financeiro. Tem que pegar essa reação dele aqui, ó, e usar nos cortes quando a gente for fazer, quando a gente juntar os musas de novo. A cara do Roxo meio que tipo... Cara, eu acho que, assim, eu vou falar mais tecnicamente, né? Como eu tô tentando seguir o evangelho aí, não ando muito gado de ficar olhando pra mulher, né? Mas tem a Dora, que ela é uma mulher de solteiro, cara. Eu tenho um filho, mas eu sou solteira. Tá, beleza. Sim, solteiro. Eu vou falar minha amiga Marília. Tá. Marília a Marília Fontes, você fala? Mulher do Marcião, ele é muito meu amigo, esses dois são do meu grupo. Eu acho ela ferrada, A Carol Dias, quem sabe, né? Mas depois que ela ficou importante também, nunca mais me deu atenção. Comecinho ela, viu, Carol? Comecinho quando você precisou lá, que eu fui lá te dar aula. Era legal, depois você esqueceu de mim. Ai, Carol, eita caramba, tá vendo? Ô, Carol, né? Vamos lembrar do nosso careca favorito aqui, né, pô? Cara, pra gente concluir, essa aqui eu quero que você vai responder. Truco cerveja ou churrasco? Churrasco. Porque tem truco cerveja? Você joga e bebe agora? Porque agora... Eu adoro bebida alcoólica, adoro todos os tipos e tal, mas eu quase não bebo. Tá. Bebo uma vez por mês. Diminuiu muito pouco. Diminuiu por causa do cristianismo? Não, já faz meu tempo. Aí desde 15, 16, exercício e tal. Eu ficava muito doido, ficava muito machão com bebida. Pra mim, bebida não dá muito certo. Sim. Então hoje eu gosto muito, mas tipo, eu tomo uma cerveja e me sinto muito bem e tal. O cara tem que ser humilde pra cacete pra falar isso aí, cara. viu? Eu fui muito doido, velho. A bolsa era outra época, década de 90. Eu falei pra aquele rapaz jovem de negócio, como é que é o nome dele? Eu falei, me entrevista um dia que eu vou falar que eu deixei o relógio no puteiro, cara. Eu tenho cada história das antigas, velho. Já deixei o relógio no puteiro, já, na década de 90. Cacete. Então, assim, eu precisei mudar de vida mesmo. Então, assim, eu bebo só de vez em quando, gosto muito, tomo um negocinho, me sinto bem, tranquilo. Boa. Cara, e jogo eu não jogo, cara. Jogo de baralho, porra, não jogo. O único jogo pra mim é bolsa. Pô, gente, vou falar uma coisa do fundo do coração pra vocês aqui. Que cara inteligente, velho. Que episódio legal. Eu vou ter que falar pro Eric, inclusive, né? Inclusive, quem fez essa ponte. Essa ponte, inclusive, é um amigo nosso em comum. E... Pô, ele falou, o Roxo. Eu falei, cara, nunca convidei, mas tipo, um dia eu vou convidar e tal. Porque eu nunca acompanhei tão de perto, assim, né? Que cara inteligente, velho. Velho, não é inteligente, é velho. Sendo muito... Que cara inteligente e velho, inclusive. Eu tô brincando, pô. Sendo bem sincero, hoje eu vou... O Roxo vai sair daqui... Isso vai fazer diferença na vida dele, mas talvez faça na minha. Ele sai daqui com uma concepção muito diferente da que eu... Não é que eu tinha uma concepção anterior dele, mas
achava que fosse isso tudo. Cara, que episódio. Que Valeu, legal. Achei muito bacana. Bater papo é Dá muito pra bom, fazer né? 10 mil partes aqui, inclusive. Mas eu me senti mais confortável aqui. Aí dá pra gente falar mais mesmo e tal. Não ficar muito com aquela história. Muito legal, cara. E Muito assim, bom. gente, vamos lá. 27 anos de mercado. Vocês acompanharam o episódio do cara aqui agora. O cara inteligente, né? Sabe muito, tem muito a agregar. O cara que não te segue, te acha como? Qual que é seu @ de rede social? Tem YouTube? Como é que é? Tem. YouTube, Instagram, Twitter, X, né? Luiz Fernando Roxo. Somente YouTube e Instagram. Tá. Luiz com Z, Fernando Roxo. Boa. E tem aquela marquinha azulzinha, que nem a tua. Porque tem outros Luiz Fernando Roxo lá, né? Sim, sim. É, Pessoal ou seja, faz uns fake, né? vai no verificado pra você não tomar um golpe, é uma loucura aí, tá, gente? Perfeitamente. Obviamente. Cara, se você chegou ao final do episódio aqui, de verdade, se você não deixou o like ainda, cara, é capaz que você vai ter azar semana que vem, porque puta episódio, muito bom. Se inscreva no nosso canal, marca aqui, ó, clica aqui no botãozinho, inscreva, segue o Roxo, @Luiz Fernando Roxo, Luiz com Z, né? @Luiz Fernando Roxo. Deixa o seu like pra aumentar a entrega desse episódio, né? E ativa o sininho também, porque essa semana inteira vai sair cortes desse podcast com o Roxo. Fechou? Roxo, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço enormemente. Precisarem da gente, estamos por aí. Pô, o cara fala isso, ele não sabe, que nós vai traga ele aqui mais umas 5 vezes. Bom demais. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.